Olá, boa noite a você que está se ligando em nosso estudo de hoje. A você, meu irmão, a você, minha querida irmã, sejam bem-vindos ao Evangelho Redivivo. Estamos no primeiro livro, Roteiro 4, A Missão de Jesus. Nós estamos felizes com tantos esclarecimentos, tantas luzes, e estamos aprendendo a refletir melhor nessas revelações que os missionários da luz, os mensageiros da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, têm trazido à humanidade. E nós vamos agora elevarmos nossos pensamentos. Convidamos a vocês para nos acompanhar em uma prece, procurando sintonizar com nossos mentores espirituais. Senhor Jesus, Mestre Divino, aqui estamos, procurando mais luz, mais entendimento, procurando fortalecer nosso raciocínio na compreensão das lições que a Tua misericórdia nos oferece através da doutrina espírita, doutrina consoladora, e que é a revivência do Teu Evangelho. Queremos Te agradecer e Te pedir que nos ajude a compreender bem estes ensinamentos e aprender a buscar a essência de cada lição do Teu Evangelho. Que a Tua paz permaneça em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus. Nós estamos no item 4.2, a missão de Jesus. Vamos reler a última estrofe, onde vimos sobre a promessa de Jesus em enviar o Consolador prometido. E qual é o nosso compromisso diante dessas revelações que recebemos através da doutrina espírita. O trabalho do espírita, do cristão sincero, é, portanto, o de resgatar o verdadeiro sentido dos ensinamentos do Cristo, que, obviamente, extrapolam símbolos, teologias e opiniões pessoais. Dá licença, gente. Devemos estar atentos para não representarmos aquela planta que será arrancada, porque não foi plantada pelo Pai Celestial.
São palavras de Jesus que está no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, no versículo 13. Ante tal compreensão, o espírita, em particular, deve procurar entender o Evangelho segundo os postulados da doutrina espírita, uma vez que a doutrina espírita, representa o cumprimento da promessa do Cristo, ou seja, assim registrada por João. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 17. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Dando sequência, reiniciando a leitura hoje. A missão de Jesus, objeto desse estudo, pode ser resumida nas seguintes palavras do codificador: tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. O Espírito Emmanuel acrescenta por sua vez: Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena. Jesus disponibiliza à humanidade terrestre a lei de justiça transmitida por Moisés nos 10 mandamentos, Decálogo. O Nazareno traz a lei de amor e todas as orientações espirituais necessárias à melhoria moral do homem, do ser humano. A lei de amor é roteiro seguro do homem de bem e está resumida nestes 2 ensinos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E aqui o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos só fazer uma pequena reflexão, pois são ensinamentos importantes. Nós vimos no comentário de Allan Kardec sobre a missão de Jesus, que nós agora estamos compreendendo qual é essa missão, quando todos nós reconhecemos Jesus como Salvador, Salvador da humanidade, mas
com esse objetivo: transmitir aos homens o pensamento de Deus somente sobre a sua doutrina e em toda a sua pureza. Porque muitos interpretam Jesus como Salvador, pois ele se sacrificou pela humanidade e aqueles que creem em Jesus serão salvos, somente pelo motivo de sustentar a fé nesse Salvador. Mas então nós estamos observando aqui que, transmitindo à humanidade o pensamento de Deus, a doutrina de Jesus em toda a sua pureza nos ensina a vivenciar as leis divinas. E então Jesus realmente veio nos salvar, mas salvar dos nossos erros. Ele veio nos libertar da nossa ignorância. E nós então vamos aprender a conhecer, a refletir nesses ensinamentos e a interiorizar a mensagem divina que está no Evangelho de Jesus. Não é? E então Emmanuel está trazendo para nós, com muita precisão, que Jesus, essa perfeição que todos nós admiramos, Emmanuel diz que essa perfeição se perde na noite imperscrutável das eras. Nós não somos capazes de acompanhar esta evolução de um espírito de tão alta envergadura, né? Mas temos a certeza de que ele é a personificação da sabedoria e do amor na sua maior pureza. O amor do próprio Criador sendo trazido na essência para a humanidade aprender o caminho de como nós chegaremos à nossa perfeição. Não é? Próprio Jesus, em algumas passagens, ele nos mostra que nós somos capazes. Por exemplo, quando ele diz: vós sois deuses. Né? Sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. E então, nessas expressões, Jesus está nos mostrando que cada um dos filhos de Deus é capaz de realizar o seu aperfeiçoamento, a sua iluminação. É a forma de nós nos libertarmos das amarras que nós trazemos pela nossa animalidade, pela nossa dificuldade de termos o apego às coisas da matéria. E é nesse exercício do amor ao próximo, o trabalho em favor daquele que precisa da nossa ajuda. Vejamos que Jesus resume as leis divinas, a lei do amor, nesses 2 mandamentos que Moisés trouxe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E Jesus reafirma, e aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então estamos percebendo aí que a nossa evolução, o nosso crescimento, depende de nós aprendermos a desenvolver em nós este sentimento maior, que é o sentimento do amor. Não é assim?
Agora nós temos uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos. Ou melhor, é um comentário de Allan Kardec. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, desculpa, gente, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Para que a missão de Jesus fosse cumprida, foi necessário que ele atualizasse a lei antiga, que se encontra descrita no Antigo Testamento. Jesus não revogou a lei de Deus, o Decálogo, nem os ensinamentos essenciais dos demais profetas, o que seria um contrassenso, mas extraiu deles o espírito, ou seja, o sentido verdadeiro, libertando-os das limitações e dos aspectos externos literais. Adequou a legislação antiga aos preceitos do amor e da verdadeira justiça. Justiça diferente da praticada pelo judaísmo. Uma observação que seria o judaísmo ortodoxo. E mais tarde, pelos pressupostos das igrejas cristãs. A justiça pregada pelo Cristo é plena de misericórdia e de bondade, e transmite a ideia de Pai quando se refere ao Criador Supremo. Um Pai que vela pelos filhos, um Criador infinitamente bondoso, misericordioso e justo. O Pai Celestial são condições completamente diversas do terrível Javé, o Deus vingador dos exércitos, que o Antigo Testamento simboliza. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância,
quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescenta: aí estão toda a lei e os profetas. Assim, a prática do bem não é apenas um critério para o homem alcançar o reino de Deus. É o único critério. O exercício da lei de amor é, pois, condição evolutiva, como ensina o espírito Lázaro em mensagem transmitida em Paris no ano de 1862. Olha aí como nós estamos percebendo a importância de entender como Jesus buscou na base dos seus ensinamentos as revelações trazidas por Moisés. E como nós estamos percebendo, Moisés veio trazer a primeira revelação, a revelação da justiça, trazendo o decálogo, os 10 mandamentos. Naqueles 10 mandamentos estão resumidas as instruções, as orientações, a revelação para que nós possamos aprender o caminho de buscar a Deus, amando esse nosso Criador, amando o nosso Pai, assim como Jesus nos mostra agora, sendo o Pai amantíssimo, que cuida de cada um dos seus filhos, não é? E então amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro e o maior mandamento, como Jesus nos ensina. E ele acrescenta: aqui está o segundo, que é semelhante a este: amar o próximo como a si mesmo. E então, as leis e os profetas se resumem nesta sentença. Estamos percebendo aí o início do nosso aprendizado. E às vezes até hoje, mesmo com as orientações do Evangelho, nós ainda temos dificuldades de praticar esses ensinamentos. Por isso a doutrina espírita vem fazer com que estes ensinamentos se tornem ainda mais transparentes, mais simples para o nosso entendimento. Não é? Estamos vendo aí como estas orientações são importantes. A prática do bem não é apenas um critério. Olha que interessante essa observação. E nós lembramos que, sendo o único critério, próprio Allan Kardec já nos traz como um frontispício da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E então, estamos percebendo nestas lições, o exercício da lei de amor é a condição única para a nossa evolução. O ensinamento que nós precisamos de guardar conosco é este ensinamento da lei maior, a lei de amor, não é? Trazendo no nosso mundo íntimo um sentimento fraterno, o impulso de caridade, desejo do bem, fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Né? Como Allan Kardec faz uma observação num comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós
desejamos que os outros nos façam o bem, nós devemos fazer o melhor para eles, não é? Mas não é esperando primeiro que os outros nos façam o bem para depois retribuir o bem. É um bem incondicional. Fazermos o bem sem esperar reconhecimento, sem esperar retribuição. Não é assim? E então vamos ver as palavras do Espírito São Lázaro. Que são luzes para o nosso entendimento. Diz ele, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Eu disse que o homem, em sua origem, só tem instintos. Aquele, pois, a quem predominam os instintos, ainda se acha mais próximo do ponto de partida do que da meta. A fim de avançar para a meta, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germens latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual. Muito mais do que os bens terrenos, vos fará conquistar a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Gente, uma mensagem como essa, nós precisamos sempre que lermos refletir um pouco, porque este sentimento é o nosso objetivo, desenvolver esse amor que Jesus nos ensina. E ele nos ensina não somente nas palavras,
nós observamos, por exemplo, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que observação nós precisamos ter em aprendermos a desenvolver esse amor que resume a doutrina de Jesus toda, não é? Lázaro diz para nós aí que ele é o sentimento por excelência. E ele mostra que nós temos uma escala de elevação na nossa estrada evolutiva. Tínhamos no princípio os instintos, mas vamos exercitando através das várias reencarnações, aprendemos a desenvolver as sensações, a percepção de algo que não está somente no impulso de preservação da espécie, né? E então, com o passar dos milênios, o ser humano vai aprendendo a desenvolver estas sementes da perfeição que estão depositadas no nosso mundo íntimo, quando Deus nos criou. E vamos nos instruindo, nos purificando, e os sentimentos vão se aflorando, de acordo com os exercícios, as experiências que nós vamos tendo oportunidade ao longo da nossa história evolutiva. Mas ele diz aí que o ponto delicado do sentimento é o amor. Olha que coisa interessante. Jesus, a personificação do amor. E nós procurando, buscando alcançar, desenvolver em nós esse sentimento. Por isso Jesus nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E então esse testemunho de Jesus, que se sacrificou e nos momentos extremos do seu testemunho, ele pede perdão pelos próprios algozes. Pede a Deus que os perdoe, porque eles não sabem o que fazem, não é? E assim em todas as lições. Mas esta lei vai nos ajudar a encontrar em nós mesmos esta felicidade, quando entramos na sintonia do verdadeiro amor. Não é que nós vamos conquistar esse domínio do sentimento maior de um momento para o outro. É uma condição de exercitar constantemente. Fixar a ideia em nosso pensamento, exercitar as nossas emoções e sentimentos para purificar o sentimento do amor em nós. É um trabalho longo e demorado. E nós temos que aprender a nos desembaraçar do nosso personalismo, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Só assim nós vamos encontrar forças e discernimento para que este sentimento maior possa começar a refletir de nós através das nossas atitudes, ou melhor, primeiramente através dos nossos pensamentos. Porque é do pensamento é que vai surgir as palavras, as atitudes, as ações, não é assim? E então é num exercício constante, uma prática desses ensinamentos que vamos conquistando a nossa evolução. Agora nós temos aí também uma mensagem do espírito Fénelon relativo a este sentimento. Para Fénelon,
outro espírito orientador da codificação, a condição de amar a Deus é, primeiramente, amar o próximo, amar ao próximo. Em outras palavras, o próximo é efetivamente o instrumento da nossa evolução, a fim de que possamos ter acesso ao reino dos céus. Eis um resumo dos esclarecimentos de Fénelon transmitidos na cidade de Bordeaux no ano de 1861. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora oprimido muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis, passo a passo, a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sob a qual ele se apresente. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desta sentença. Não façais aos outros o que não gostaríeis que os outros vos fizessem. Fazei ao contrário, todo o bem que puderdes fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado. E nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. Gente, são mensagens que nós começamos a ficar tocados, porque vamos perceber, olha a importância desta afirmativa. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Gente, nós precisamos
de refletir muito sobre isso. Porque a pessoa, por mais rebelde que seja, ela traz dentro de si um sentimento. Ela é um filho de Deus, uma criatura de Deus. E então Deus não tem pressa quanto à evolução dessa criatura. Vai passar os tempos. Quantas reencarnações esta criatura terá? Seja no mundo em que nós habitamos, ou seja em outros mundos. Por exemplo, nós estamos em um momento de transição planetária. Estamos já percebendo nas lições que a doutrina espírita nos oferece em várias obras, que muitos irmãos rebeldes, renitentes, não vão ter condições de se reencarnar na Terra. Mas Deus prepara uma morada para eles, em mundos que estão no nível de conhecimento e de personalidade, para que eles possam, através das reencarnações sucessivas, aprender as lições e desenvolver esse sentimento. Por isso, nós estamos vendo essa afirmativa. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Se nós tivéssemos condições de perceber o que nós éramos há séculos atrás, nós até assustaríamos de pensar que nós já fomos seres às vezes piores. Mas graças à misericórdia, graças à providência divina, fomos aprendendo ao longo das eras, ao longo dos milênios, dos séculos, e hoje nós estamos buscando entender esse sentimento do amor e procurar vivenciar esse sentimento. E então é a misericórdia, o amor infinito de Deus para com todas as suas criaturas. Por isso nós precisamos de estar sempre refletindo nestas lições. São mensagens que nos ajudam a acender a luz do conhecimento para que, através da reflexão, da meditação e da reforma íntima, porque estas lições vão fazer ressonância na acústica das nossas almas. E é por isso que Jesus, trazendo esta semente divina para acender a chama do amor em nossos corações, se sacrificou tanto e envia missionários até hoje para nos fortalecer nesta tarefa tão árdua, como nós estamos vendo aí, né? O espírito de Erasto dizer para nós que será demorado, mas irá se realizar, porque é a vontade de Deus, né? E então ele resume dizendo: a terra, morada de exílio e de provas, será purificada por esse fogo sagrado. Nela se praticarão a caridade. Olha as virtudes que nós temos que estar sempre atentos, né? Praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. E então temos que ter em mente que isto aí vai nos favorecer para prosseguirmos nesta tarefa tão difícil para nós que ainda temos muitas imperfeições, muita dificuldade. Mas nós vamos conseguir, porque o desejo de acertar é o primeiro passo. Os espíritos de luz estarão sempre
prontos a nos ajudar. O próprio Jesus nos fala no seu Evangelho. Tudo que ligardes da terra aos céus será ligado dos céus à terra. E esse desejo de nós nos aprimorar, de nós buscar o nosso crescimento moral, é a nossa busca, a nossa ligação com as esferas superiores. E vem em nosso auxílio esses espíritos de luz, esses trabalhadores da seara de Jesus, para nos ajudar em nossas dificuldades. Não é isso? E então fica aí essas lições. Nós queremos recomendar mais uma vez que possamos reler, estudar com mais calma, sem pressa, porque o nosso tempo não é suficiente para tanto conteúdo. Nós estamos trazendo a leitura e algumas reflexões. Mas todos nós, quando estivermos em condições, reler, estudar, meditar, para que nós possamos, então, aproveitar esse conteúdo, que são grandes ensinamentos, grandes revelações. Concorda? E então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos finalizar aqui nosso estudo da noite, agradecido a Deus, agradecido a Jesus por essas mensagens tão urgentes que vêm para nós como um socorro, não é? Como uma luz para iluminar nossas estradas. Sempre que nós nos aproximarmos dessas lições, trazendo a reflexão do Evangelho de Jesus na sua maior pureza, é um alimento e é uma luz para a nossa estrada evolutiva. Não é isso? E então só temos motivos para agradecer a Deus. Não é isso? Vamos então pedir aos amigos espirituais que venham em nosso auxílio nesses momentos. Vamos fazer uma prece, guardando conosco estas lições e procurando analisar aquilo que nós precisamos movimentar em nosso mundo íntimo para vivenciar estes ensinamentos, praticar a caridade. Senhor Jesus, estamos agradecidos por mais estas lições que estão servindo de referência, de farol, de sustentação ao nosso desejo de crescimento, à nossa busca pelo nosso aperfeiçoamento. Gratidão, Senhor, pela companhia desses espíritos amigos. Gratidão pela tua luz se refletindo nos ambientes aonde teu Evangelho, a tua palavra, é lida, meditada, sentida, e nós queremos aprender a vivenciar esses ensinamentos. Por isso te pedimos teu amparo, a tua luz. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nobres internautas, foi uma alegria muito grande podermos compartilhar lições tão excelentes para a nossa vida do cotidiano.
muita paz. Deus nos abençoe. Gratidão.